Livro de Isaías, livro profético messiânico, cujo traz o próprio nome do profeta. Capítulo 55, versículo de número 11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará a minha vontade e prosperará naquilo pela qual cujo a enviei. Partir do versículo 11 do capítulo 55 do livro do profeta messiânico Isaías diz: assim será a palavra que sair da minha boca. E muitas palavras têm sido jogadas ao ar, desperdiçadas e têm caído por terra por conta de uma das crenças heréticas do meio cristão, do meio evangélico, que diz que tudo que sai da boca do crente é Deus falando. Tudo se torna profecia, uma mensagem vinda do céu. Mas a Escritura, ela diz que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. É um martelo que esmiuça a penha, que esfarela a pedra. A palavra de Deus é também fogo, fogo consumidor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16, diz a palavra do Senhor: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa, a maneira correta de se viver. Toda a Escritura, é o que diz a palavra. Toda a Escritura, ela é inspirada por quem? Inspirada por Deus, através do Espírito Santo da verdade, e ela é útil para quê? Ela é destinada, ela é enviada, ela é ministrada para ensinar o quê? Ensinar a verdade. Jesus, no capítulo 14, versículo 6, do Evangelho de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a palavra de Deus, ela é útil para ensinar o caminho da verdade. E este caminho é Jesus expresso na Escritura através do seu Evangelho. Ela é útil também para condenar o erro, para condenar o pecado na carne, para aplicar correção, para corrigir as faltas, as falhas daquele que está buscando a servir a Deus em espírito e em verdade. Ela nos ensina a maneira correta de viver a vida. Há muitas palavras jogadas ao ar
palavras estas que caem por terra. Há muitas profecias de bênçãos, de prosperidades, de curas, de portas abertas, mas em muitos casos Deus não está no meio do negócio. São só palavras usadas com o nome do Senhor, mas que Ele não está aprovando, Ele não está falando na boca de certos vasos. Na parte B ainda do versículo 11 do capítulo 55 do livro de Isaías, diz: e ela não voltará vazia, de maneira alguma. A palavra ordenada, enviada por Deus, a palavra que sai da boca de Deus, de forma alguma ela voltará, ela retornará vazia. Lá em João, Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo era ou estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, diz a palavra de Deus. Então, na parte B do versículo 11 do capítulo 55 do livro de Isaías, diz que ela não voltará para o Senhor vazia. Por quê? Porque esta palavra é o Verbo. Este Verbo estava desde o princípio com Deus, porque este Verbo era Deus, ou ele é Deus. E continua: e todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Do Verbo. Que Verbo? Da palavra. Que palavra? A palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Quem é o representante da palavra de Deus que desceu do céu para a terra e assumiu forma humana em carne e osso? Jesus Cristo. Ele é o Verbo que desde o princípio estava com Deus, e o Verbo que estava com Deus, o Verbo também era Deus, e todas as coisas foram feitas, executadas por intermédio do Verbo de Deus, por intermédio da palavra de Deus, por intermédio do representante legal de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Então, a parte B do versículo 11 do capítulo 55 diz que não voltará para mim vazia, porque Jesus veio do céu e em todo tempo, desde ou antes da criação, Jesus foi preparado para executar a vontade de Deus. É tanto que nós vemos a participação da Trindade no capítulo 1, do versículo 26 da parte A, que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glória a Deus. Então, queridos, quando se diz que esta palavra ela não retornará, ela não voltará para Deus vazia, é porque esta palavra é o próprio Jesus, que a serviço do Pai, desde o princípio, está nesta incumbência de não só ter feito todas as coisas, que por intermédio dele tudo foi criado, mas que executou todo o plano de Deus quando ele veio para a terra. E na parte já C
do versículo 11 diz: mas fará a minha vontade e prosperará naquilo pelo qual eu a enviei. Tudo que Deus já falou tempos atrás a seus ouvidos, aos meus ouvidos, aos nossos ouvidos, e continua a falar novamente agora no presente, não retornará sem antes produzir resultados. Ela não retornará para Deus sem antes produzir o quê? Resultados. Resultados esses positivos para a honra e glória do Senhor, ou resultados negativos para a tristeza, para a dor e para sofrimento eterno daqueles que rejeitaram as propostas de Deus através do sacrifício vicário do seu Filho Jesus Cristo. E aí, na questão, estes resultados não dependem de Deus. Os resultados, os bons resultados e os maus resultados depende unicamente da nossa escolha. Se escolhermos o certo, esta palavra voltará para Deus, levando à produção da sua eficácia, a nossa alma. Mas se rejeitarmos, se recusarmos a atender ao chamado desta palavra, serão resultados negativos, cujo qual trará dor e sofrimento eterno para as nossas almas. Cabe a nós fazer a escolha, cabe a nós escolher, decidir qual caminho queremos ou devemos trilhar. Aleluia. Parte Isaías 55, versículo 1 diz: todos vós, o que tendes sede, vinde às águas. A cada dia novas tecnologias surgem, novas formas de diversão, novos jogos de azar, novas formas de prostituição, de adultério, de roubos, novas formas de ganhar dinheiro, novas formas de gastar ou perder dinheiro, homicídio, suicídio, novas modalidades do prazer e satisfação. Porém, nada disso consegue saciar a alma necessitada do homem, mesmo em sua forma inconsciente. E o homem, desde então, desde a entrada do pecado no mundo, ele continua numa jornada que parece ser sem fim, faminto, buscando algo que complete, que torne a sua existência um propósito real. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14 diz: e então Jesus disse: quem beber desta água terá sede novamente, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Glorificado e exaltado seja
o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas, em sua maioria, estão com sede e com fome. Mas não é sede e fome da palavra de Deus. Não é sede da água do Espírito de Deus, mas é sede de prazer, sede de bem-estar, satisfação pessoal. Elas querem viver bem felizes para sempre e não se importam se desprezam as outras pessoas, se tiverem que passar por cima de outras pessoas para conquistarem o mundo só seu, do seu jeito. A todos vós o que tendes sedes, vinde às águas, vinde às águas. Até o dia de hoje e até a consumação do século, Deus estará através do seu Filho, que através do Espírito Santo, oferecendo essa água da vida, que aquele a qual a beber, dele jorrará para a eternidade. Infelizmente, e até se cumprindo as Escrituras, as pessoas estão desprezando esta grande oportunidade. Versículo 1 ainda do capítulo 55, na parte B diz: E vós, o que não tendes dinheiro, vinde comprai e comeis sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ano após ano, mais pessoas estão investindo tempo, investindo dinheiro, arriscando a saúde e a própria vida em busca do corpo perfeito. Tentam parar o tempo em suas vidas, lutam contra a lei da gravidade. Elas não querem só parar o tempo, mas voltar no tempo e ficar com a mesma aparência de 30 anos atrás. Depois da entrada do pecado no mundo, até o dia de hoje, as pessoas, em sua maioria, não aceitam aquilo que foi determinado por Deus, cujo qual é consequência da desobediência do próprio homem. Deus disse na sua palavra que por causa da transgressão do homem e da humanidade, porque a Bíblia diz, na epístola de Paulo, endereçada à igreja que situava em Roma, capítulo 3, e no versículo 23, diz claramente, abertamente, que todos pecaram e destituíram, foram todos da glória, da graça de Deus. E a questão não é que por causa tão somente do pecado de Adão, mas a Escritura diz que toda a humanidade pecou. A Escritura, ela diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e por meio deste pecado passou a toda a humanidade. A Escritura não está dizendo que de forma involuntária eu pratico pecado, que eu estou sob condenação de forma involuntária e que não sou digno e merecedor disso. A Escritura diz que todos pecaram e afastaram, foram todos da gloriosa presença de Deus. Então todos pecaram. Gênesis
capítulo 3, versículo 17, diz assim: E para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Versículo 2 diz, do capítulo 55 de Isaías, versículo 2 da parte A diz: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Todos os dias, de uma forma ou de outra, Deus sempre contra uma maneira de falar com as pessoas. Deus sempre, de uma forma ou de outra, está transmitindo a sua vontade, revelando a condição da humanidade. Deus está mostrando ao homem o caminho para a vida eterna. Deus exorta, Deus repreende, ensina, avisa, luta contra a própria pessoa no intuito de salvar a sua alma. E por que ainda continua virando as costas para Deus, para o Criador? Ora, temos uma resposta bem clara aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 19, que diz: E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles praticam, o que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade de Deus, estes procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações, que as suas obras são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, Jesus, o próprio Jesus, ele diz aqui que a luz veio ao mundo, mas infelizmente as pessoas dominadas pelo pecado, pessoas que são ou que eram amantes de si mesmo, preferindo a sua própria natureza do que serem revestidos da natureza de Cristo, elas preferiram continuar na escuridão, porque as suas práticas, as suas obras, elas são más, são práticas, são obras da escuridão. Então, elas, amantes das trevas, amantes do pecado, a luz veio ao mundo, mas elas preferiram permanecer no pecado, porque as obras que elas praticam são obras más, são obras das trevas, e elas amam as obras das trevas. Elas amam viver uma vida distanciada da verdade. Elas amam viver uma vida distanciada de Deus. Elas amam o pecado que elas praticam. Por isso que elas rejeitam a Cristo. Por isso que elas falam mal de Cristo. Por isso que elas são incrédulas, não acreditam em Cristo, não acreditam na palavra de Deus. E aí, a grande maioria continua a dizer que tem Deus no coração, que acredita em Deus, mas rejeita a palavra de Deus. E ela vai dizer: eu não rejeito a palavra de Deus. Rejeita, porque lá onde nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, do 1 ao 3, diz que no princípio era o Verbo. Diz que o Verbo estava com Deus. Diz que o Verbo era Deus. E diz que tudo foi feito por intermédio da palavra, por intermédio do Verbo. E nada do que existe se fez senão pelas próprias mãos do Verbo, pela execução do Verbo. Quem é o Verbo? Quem é a palavra de Deus?
é Jesus, é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, não venha me dizer que acredita em Deus, que tem Deus no coração, quando você rejeita a palavra. Porque quando você rejeita a Cristo como dominador, como Senhor, como Salvador, você está rejeitando a Deus. O próprio Jesus falou, deixou isso bem claro, que aquele que o recebe, recebe a Deus. Mas aquele que o rejeita, rejeita a Deus. Não há como separar a Trindade Santa. Não há como adorar ao Espírito Santo e rejeitar a Cristo. Não há como adorar a Cristo e rejeitar a Deus. Não há como adorar a Deus e rejeitar a Cristo. Não há como adorar a Cristo e rejeitar o Espírito Santo, que é aquele que dá e que produz vida. Então, essa é a verdade de Deus. Isaías, capítulo 55, versículo 3 diz: inclinai, ou seja, preste atenção, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O descanso, a paz está na pessoa bendito de Jesus Cristo. Assim como Deus disse: inclinem os seus ouvidos e venham a mim. Jesus disse: inclinam os seus ouvidos, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados com essa carga tão pesada do pecado, e venham a mim, porque a vossa alma terá descanso. É o que diz Deus na parte B do versículo 3 do capítulo 55 do livro messiânico do profeta Isaías, cujo qual carrega este livro o mesmo nome do profeta. E na parte B do versículo 3 diz: ouvi, escute, ouça, e a alma de vocês viverá. Jesus diz que todo aquele que escuta as suas palavras e crê naquele que o enviou, no Pai, no Criador, este tem a vida eterna. Então, só recapitulando o que eu falei minutos atrás, não adianta a pessoa dizer que crê em Deus, mas rejeita a Cristo porque a sua fé é inútil, é vã. Deus não vai considerar uma pessoa que, depois de chegar ao conhecimento da verdade, vem dizer que tem Deus no coração e rejeita o seu filho. Não dá para desassociar o Pai do Filho, o Filho do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus. Não dá para dissociar. Não dá para fazer uma incisão na Trindade Santa. Todo aquele que tem o Espírito Santo, automaticamente este tem a Cristo.
automaticamente este tem a Deus, porque não há como ter o Pai sem ter o Filho, e ter o Filho sem ter o Espírito Santo. E a parte B do versículo 3 do capítulo 53 diz: e a vossa alma viverá. A vida eterna é esta: crer no Filho de Deus e naquele que o enviou, no Criador de todas as coisas.